Fala pessoal, tudo bem? Prazer estar com vocês. Espero que a gente consiga bater um papo bacana, que seja rico para vocês. Meu nome é Theo Orozco, eu sou o CEO da Exact Sales. Exact Sales é o maior software de sales engagement da América Latina. Eu tenho o prazer hoje também de ser vice-presidente da Associação Brasileira de Marketing e Vendas, a DVB. Sou também cofundador do Astela Expert Network, que é um dos fundos mais respeitados de tecnologia hoje do Brasil, qual eles me fizeram a proposta de cofundar o programa de treinamento do portfólio deles. Então, hoje, eu dou treinamento para o portfólio e, em troca, eu tenho uma participação no fundo e também sou professor e mentor do Gestão 4.0 Sales, ao lado do Thales Gomes, do Alfredo Soares e do Bruno Nardon, tá bom? Vamos bater um papo bacana. A Exact é minha segunda empresa. Minha primeira empresa eu vendi e ela era uma empresa de desenho industrial. Então, eu queria começar conversando com vocês sobre isso. Assim. Essa empresa de desenho industrial desenhava produtos, chão de fábrica mesmo, e desenhava processos, né? Então, processos, por exemplo, P&D do marketing e o marketing da Natura não estavam comunicando. Então, a gente ia lá e remodelava esses processos para tentar fazer com que essas áreas se comunicassem. E, basicamente, a gente se embasava em teorias de chão de fábrica mesmo, né? Então, desde Rosenfeld, por exemplo, até Goldratt, né? Então, teoria das restrições. E aí, o livro A Meta, que é um livro de cabeceira meu, e dentro disso sempre fui um processista, então de desenhar os processos, criar processos a partir de Design Thinking, do Tim Brown, que hoje eu tenho felicidade de ter um livro na mesma editora dele, que é a Alta Books, tá aqui o livro, e até tá entre os mais vendidos do Brasil, também é uma felicidade. E aí eu começando a entender muito essa ideia de prototipação, de mínimo produto viável, de como é que a gente pode fazer essas coisas acontecerem, eu vendi minha primeira empresa, não fiz a venda. Foi uma venda que me deu dinheiro, mas não foi aquela venda de livro, né? Então, assim, aquela venda de... não, foi uma venda bacana. Éramos um dos 5 maiores escritórios do Brasil. Tínhamos ganhado 7 vezes o maior prêmio de design do Brasil, que é o Oscar do design brasileiro, chamado Ideia Brasil. Tínhamos ganhado o Salão do Automóvel de Detroit. E, nesse momento, eu fiquei um pouco sem saber muito o que eu ia fazer. Adorava, sou um cara viciado em design de experiência. Então, eu falei, putz, eu adoro Disney. Eu falei, vou trabalhar no Beto Carreiro. Fiz todo um projeto de design de experiências para o Beto Carreiro, e quando chegou na hora de botar esse projeto, de conversar com eles sobre isso, eles me ofereceram uma aula de call center. Eu comecei a estudar sobre call center e tal, e a minha tese de pós-graduação começou a ir numa área de segmentação, e eu falei, putz, legal, call center, segmentação, só que essa ideia de call center, dessa forma de venda, não me agradou tanto. E aí eu disse não para a oportunidade, e um ex-cliente meu, chamado VL Laser, me chamou para olhar o comercial deles. Era uma empresa de máquinas laser que vendia para as maiores empresas do Brasil, e ela tinha andado de lado, ela tinha usado 1 milhão que ela tinha pegado com fundo de investimento, e isso não tinha retornado para ela tinha saído de 1 para 1,3 milhões de faturamento, bem no início da empresa. E aí eu falei, putz, legal, mas eu não entendo nada de vendas, né? Então, vou ter que estudar. Comecei a estudar de vendas para ver se faria sentido, mas mais do que tudo, eu falei, eu sou processista. Então, a primeira coisa que um processista faz é planificar e entender os processos, né? Como é que estão os SLAs, como é que isso está desenhado, onde é que tem gargalo, né? E eu comecei a ver que a velha ela não tinha dificuldade de gerar oportunidades. Ela, por exemplo, investia em link patrocinado, ou em inbound marketing, ou mesmo em listas ativas, comprava listas, e ela conseguia ter uma base muito grande de empresas. Também, ela tinha vendedores extremamente qualificados, eram vendedores técnicos, muito bem treinados, só que a conversão deles era muito baixa. Eles, basicamente, de todas as reuniões que eles faziam, só 4% daquilo virava venda. Aí eu falei, putz, aqui está o gargalo. Não adianta eu gerar mais e mais e mais oportunidades e ter mais e mais e mais vendedores para fazer 4% e no final essa conta não vai bater, né? Além de ser difícil, porque uma hora essa base vai se esgotar e eu vou começar a perder aqueles caras que são meus caras de mais fáceis, né? Os caras que estão mais segmentados, em algum momento também a conta não vai bater, que eu vou precisar de muito vendedor para fazer pouca venda. Quando eu for ver o custo de aquisição de cliente, o CAC não vai estar batendo. Eu falei, putz, eu preciso melhorar essa parte, eu preciso começar a entender mais o cliente antes de entender que ele vai para uma venda ou não. E aí eu me deparei nos Estados Unidos com um processo onde isso estava muito comum, tinha algumas literaturas, entre elas Receita Previsível, do Aaron Ross, que é o cara que pegou o Salesforce e fez um puta case de sucesso com o Salesforce, desculpa a palavra. E aí eu olhei para esse cara e falei assim, putz, eu posso fazer isso.
E eu comecei a pensar como é que eu conseguiria entender mais esse cliente antes de envolver numa negociação de venda. E quais fatores que faziam as vendas não fecharem. Então, tem 3 fatores principais que faziam isso acontecer. Técnicos, situacionais, né? E questão de adequação de dor. O cara não sente tanto a dor, por exemplo, então eu estou querendo vender para alguém que não está doendo, né? Porque a diferença de problema e dor é essa, né? Eu posso ter um problema que eu estou com essa camiseta toda furada aqui para baixo, mas não é uma dor porque só aparece até aqui. Eu não vou lá trocar a camiseta agora, né? Então, assim, é muito difícil vender quando não existe a dor. E aí, baseado nesses 3 fatores, foi como é que eu posso resolver eles? Primeiro, o técnico foi fácil. O que eu fiz? Eu peguei os engenheiros de solução, que se chamavam pré-vendedores, e trouxe eles para que eles ligassem para o cliente antes da reunião acontecer. E conversassem com o cliente e me dissessem tecnicamente ele é adequado ou não é adequado. Só nisso nós saímos de 4% para 18%. Qual foi o problema? Posso até ir para 18%, mas eu diminui o volume de reuniões. Eles ligavam pouco, eles eram engenheiros, eles não gostavam dessa dinâmica. E aí eu tive que começar a entender como é que eu consigo pegar a cabeça desse cara e replicar num cara júnior, fazer as perguntas que ele faria e interpretar da forma com que ele interpretaria. E aí começar a juntar com a técnica, com a situacional e a questão de dores. E aí a gente começou a trabalhar com derivações de pergunta, lógicas de inteligência artificial, de máquina de aprendizado e lógicas booleanas, por exemplo, de combinações fatoriais. Nesse sentido, eu comecei, fiz em planilhas primeiro, implementamos na Veli, deu muito certo, saímos de 1,3 para 10,6 milhões de faturamento naquele ano. Fizemos isso em outra empresa, fiz isso em outra empresa, no caso, na época era sozinho, aí trouxe uma pessoa para fazer isso para mim, eu treinei essa pessoa, ela fez dentro da Nanovetores, saímos de 940 para 9,3 milhões de faturamento, a Veli foi o maior crescimento do Brasil, segundo a revista Exame, no ano, Nanovetores, segundo maior no outro. A Endeavor me chamou para mentorar pela Endeavor, em 2015, eu fundei a Exact, fevereiro de 2015, trouxe um dos caras mais tops de tecnologia de Florianópolis para ser meu sócio, e fundamos a Exact. Desde lá, a Exact vem crescendo muito. Hoje temos clientes como a SAP, Unimed, BASF, Thomson Brasil, Thomson Argentina. Então, você tem algumas das maiores empresas do Brasil e do mundo. Como cliente da Exact, temos mais de 10 mil usuários. E a plataforma, o que ela vai fazer? Basicamente, esse trabalho de conseguir triar e entender qual é a probabilidade de fechamento desse cara e o quanto ele está sinérgico ao que eu quero atender. Com isso, eu consigo entender e melhorar a conversão do meu vendedor e preciso de menos vendedores, que é a parte mais cara, para fechar mais negócios. Então, tudo se equilibra. Sem contar que quando a gente faz essa divisão entre pré-vendedores e vendedores, pessoas que vêm antes para qualificar e os vendedores, eu tenho um aumento de produtividade muito grande, tal qual um show em fábrica, né? Então, pensa, um vendedor que faz tudo é como uma máquina que quer fazer tudo, né? Ele cria sua própria sazonalidade, por exemplo. Quando ele está vendendo, ele não está prospectando. Quando ele está prospectando, ele não está vendendo. E o vendedor é o seguinte, ele prospectou, tem muita oportunidade, ele vai ficar vendendo e esquece de prospectar. E aí quando ele vê, eu tenho que voltar e prospectar. E ele, quando é muito bom em vender, ele talvez não seja tão bom em prospectar, em achar estrategicamente, em ouvir. E quando ele é bom nessa primeira parte, ele às vezes não é bom na segunda. Então essa divisão de tarefas, ela funcionou muito. E aí a gente começou a fazer grandes casos de sucesso com grandes empresas, e a Exact começou a ganhar notoriedade. E começou a evoluir. Evoluir, por exemplo, o seu software, né? Então, quando a gente começa a falar de software da Exact, por exemplo, hoje não é só um software que faz essa triagem. Hoje, por exemplo, a gente pode dar matching entre perfil de cliente, perfil que a empresa está falando, e, por exemplo, o perfil dos meus vendedores. Por quê? Porque a grande ponto que eu sempre pergunto é o seguinte, quantas empresas sua empresa falou no mês passado? Vamos dizer, falou com 400, 500, 600, 4 mil, 5 mil empresas numa prospecção. E o que você aprendeu com isso? Quantos clientes, quantos desses 4 mil, 5 mil usam cada concorrente? Quantos estão felizes? Quantos não estão? Quantos estão no momento certo que tem a dor? Quantos tecnicamente estão preparados? Por que tecnicamente estão preparados? Você consegue me responder isso? Quantos por cento? Se você não consegue, você está jogando dinheiro fora. Você não está aprendendo nada com maior parte, com quem mais tem contato com o teu mercado, que são teus prospectadores. Essas conversas não estão virando dados. E hoje a gente vive um mundo de dados. Quando você tem dados, fica muito mais fácil de tomar decisões. Então a Exact, ela transforma conversas em dados. E aí isso por multicanais. Então você pode ter conversas por WhatsApp, por e-mail, por telefone. E aí a de telefone a gente converte isso em dados. E a partir desses dados a gente toma decisões automáticas, como pode avançar ou não, o que ele tem de dor, que produto é ideal oferecer para ele. E a gente toma alguns outros tipos de decisão, como por exemplo, no histórico, o cara que me responde dessa maneira, por exemplo, eu sou um ERP, né? Então eu sou SAP, por exemplo.
E o cara que me responde aqui que ele tem essa dor, que ele fatura tanto e que é isso, ele tende a comprar o Business One, por exemplo. E dentro disso, quando ele é do mercado tal, eu tenho um vendedor que tem uma conversão maior que os outros nesse tipo de mercado. Então por que eu vou jogar essa oportunidade para o outro vendedor? Eu vou jogar para o cara que tem a melhor conversão. E isso aumenta ainda mais a conversão de ponta do vendedor. E tem um outro fator que ajuda muito. Esses dados, eles podem servir muito para que a gente possa fazer, por exemplo, pegar essas oportunidades e entender como é que o mercado está se comportando. E aí a gente chama isso de growth hacking. Então, assim, eu posso pegar, e aí o Sean Ellis, que também é da Alta Books, a mesma editora que eu lancei o meu livro, por exemplo, ele fala muito disso. Como é que eu posso, com um produto, com a prospecção, descobrir que caminhos que eu vou seguir, que caminhos que eu não vou seguir? Por exemplo, eu tenho um produto que ele é regional. Pô, vale a pena eu abrir uma unidade numa nova cidade? Você pode ver tudo isso antes de abrir essa unidade. Prospecta antes, descobre o mercado antes, quais são as características. Você pode mudar teu produto a partir disso. Vamos dizer, você tem uma empresa de cerâmica, então você vai para uma feira na Itália todo ano e traz e lança a tendência. Putz, mas será que o arquiteto também não está indo para essa feira? Será que não é legal tu cruzar as tuas percepções da feira com a percepção do arquiteto? Então, quando tu está prospectando, conversando com ele, por que não pergunta? Que feira você foi esse ano? O que você viu que chamou a atenção? E aí você conecta com o teu desenvolvimento de produto e é muito mais assertivo no teu desenvolvimento de produto. O teu marketing, por exemplo, o que o marketing está trazendo? Quando ele fala sobre um assunto específico, que tipo de cliente que vem conversar comigo? Então, assim, tudo isso eu posso descobrir. Quando ele fala isso, é o cara que vai para a feira. Mas é a feira na Espanha. E essa feira na Espanha, ele olha isso. Então, assim, pô, legal. Então, se eu gerar esse tipo de conteúdo, eu vou atrair esse tipo de cliente. É ele que eu quero ou não é ele que eu quero? E aí eu começo a entender para onde que eu vou me guiar e começo a retroalimentar meu marketing. Dizer, marketing, peraí, esse conteúdo que você está gerando está me gerando porcaria. Porque existe essa cegueira dentro do processo de vendas, onde o marketing às vezes é totalmente desvinculado e ele está dizendo assim, gente, eu estou gerando muito lead, muita oportunidade. E o vendedor está dizendo assim, não, peraí, é uma coisa muito ruim esse tipo de oportunidade que você está gerando. Para mim não converte. E o marketing está fechando o ouvido às vezes e dizendo, não, mas eu estou gerando. E esse conflito ele fica existindo. Mas se as vendas tiverem a capacidade de dizer assim, marketing, olha só, não está gerando porque a característica é essa. Esse cara está me respondendo, X% dos caras estão me respondendo, por exemplo, que eles são caras corporativos, de arquitetura corporativa, por exemplo. E eu, no momento, quero focar em arquitetura residencial. Qualquer coisa, tá? Então, assim, quando eu tenho essa capacidade de retroalimentar o marketing com dados, aí o vendedor e a equipe de vendas parou de ser o chorão que fica dizendo que as coisas não dão certo, passou a ser o cara que está direcionando o comportamento da empresa. As áreas comerciais elas precisam ser mais estratégicas, e é isso que a Exact vende, através de uma plataforma onde torna isso possível, onde torna possível padronizar atendimento, onde torna possível extrair dados, gerar interpretações automáticas. Temos um BA, onde você cruza qualquer coisa do sistema para gerar interpretações e gráficos de análise em equipes de inteligência comercial, e fazemos isso hoje para as maiores empresas do Brasil. Se você quiser conhecer, fica o convite, conhecer a Exact. Estamos aqui no evento, nosso site é www.exactsales.com.br. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu conteúdo, Theo Orosco, você acha no LinkedIn, você acha no Instagram, gero muita coisa sobre vendas, muita coisa sobre empreendedorismo. O meu livro é de 0 a 50 milhões, conta um pouquinho dos 4 primeiros anos da Exact, mas não é uma historinha, são questões técnicas que aconteceram nesses 4 anos, dentre elas questões profundas de venda, como entendimento de arquétipo, como se usa isso, como se usa persuasão, gatilhos mentais e por aí vai. Felicidade de ser hoje um dos livros mais vendidos no Brasil, segundo a Publish. Foi um prazer conhecer vocês, espero que vocês estejam gostando do evento, espero que tenha sido rico esses minutinhos de interação que a gente teve, e quem quiser ter mais interação, estou totalmente à disposição. Então tragam, conversem, vamos conversar, vamos entender e vamos criar coisas juntos, tá? Foi um grande prazer. A ADVB também está à disposição de vocês, a Gestão 4.0 à disposição de vocês, e a Astela Expert Network, para quem estiver buscando fundo de investimento, qualquer coisa do tipo, a Astela também está à disposição de vocês, tá bom? Grande abraço, bom evento para todo mundo, foi um enorme prazer, fica o meu desejo de um grande evento. Tchau, tchau, gente, valeu!